nosso foco será Apocalipse 15. Se tudo der certo, ficaremos nele. Caso não dê, a gente também vai cobrir o 16. Mas de imediato a gente vai ficar no 15. Apocalipse 15. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. O Senhor fala com a sua igreja mediante as seguintes palavras: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória do Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Vamos parar aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Santo, lemos a Tua palavra, pedimos agora a Tua graça sobre nós que estamos dispondo os nossos corações a ouvir a Sua voz. Que o Seu Santo Espírito atue no meio de nós, nos fazendo reconhecer quem Tu és, e que o Senhor nos sonde os corações e nos chame à Tua presença mediante a obra do Seu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Cristo, o Senhor da igreja. Amém. Talvez a maior das acusações que existem hoje contra o cristianismo é um tipo de acusação filosófica. Ela se dá principalmente no meio das academias, das universidades, e o grande problema com o cristianismo é o fato de o mundo olhar para o Deus das Escrituras e entender que de alguma maneira existe maldade nesse Deus que se revela por meio da palavra. É muito comum ouvirmos perguntas como: se Deus existe, como pode haver injustiça na terra? Se Ele fosse um Deus bom, como pode haver maldade no mundo? Se Deus realmente fosse poderoso, como pode haver fome no mundo em que nós vivemos? E várias dessas perguntas, elas simplesmente têm sido lançadas ao vento com o simples propósito de tornar o Deus das Escrituras um Deus incapaz de lidar com os problemas que existem no mundo. Essa percepção, ela é uma percepção humana a respeito do nosso Deus, e esse âmago, a intenção de questionar essas coisas, ela vem de um povo também que sofre e que padece no mundo em que nós vivemos. Fato é que vivemos em um mundo que sofre,
apesar de todas as circunstâncias que existem no mundo, a pobreza nunca será resolvida, o sofrimento nunca deixará de existir, as guerras sempre continuarão sendo proclamadas, e para aquele que não reconhece a voz de Deus, ele pode sim olhar para todas essas coisas e achar que todas elas têm a sua raiz em um Deus mau ou um Deus que não atua nesse mundo como deveria. Tudo isso, porém, são fruto de uma falsa percepção a respeito de quem é o nosso Deus e também de uma falsa percepção a respeito da própria humanidade. Tudo isso é fruto de corações que não reconhecem, que não ouvem a voz de um Deus que nos chama a viver uma vida de paz num mundo que necessariamente só pode ter paz mediante a ação do Deus das Escrituras. Basicamente, tudo depende de Deus, mas o mundo não ouve a Deus. Basicamente, todas as soluções estão nas palavras de Cristo, no ensino de Cristo, mas o mundo continuamente rejeita a voz do único que pode salvá-los. Continuamente nós temos visto o mundo se posicionar contra Cristo e o Senhor de toda a terra. E é por isso que todas essas coisas continuam por vir. No texto que olhamos hoje, isso se torna ainda mais evidente. Os 7 flagelos que vão ser narrados, especialmente no capítulo 16, eles são o tema desse próximo história, dessa próxima narrativa dentro do livro de Apocalipse. Já vimos 4 delas e agora nós estamos diante da 5ª. A primeira delas, que foi lá em Apocalipse de 1 a 3, fala de como Deus estabelece as igrejas no mundo, os candeeiros, que são os portadores da luz, que vivem um mundo em trevas. Aquela foi a primeira das declarações de Apocalipse ao povo de Deus. A segunda fala a respeito da perseguição dessa igreja, da guerra entre o mundo e a igreja, de como nós somos chamados a viver em aflições e em provações por causa do nome do Evangelho. A terceira delas, ela fala a respeito dos juízos de Deus no mundo perseguidor. As trombetas foram narradas, porém, à medida que as trombetas eram tocadas, os homens eles tendiam sempre a dizer: nós ainda rejeitamos a Deus, nós continuamos a fechar os nossos olhos a Deus, nós não queremos ouvir a sua voz, e Deus continua exercendo o seu juízo com o intuito de santificá-los, de chamá-los ao arrependimento, e eles continuamente rejeitam a voz do Senhor. O último trecho que vimos vai dos capítulos 12 a 14, mostra do conflito da igreja com o mundo, dos descendentes da mulher com os descendentes do homem, do dragão, né? E revela uma batalha profunda, que é muito mais do que uma simples batalha, a batalha de Cristo com o próprio Satanás, uma guerra que está sendo travada ao nosso redor e que muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Todas essas são difíceis de ser compreendidas e vistas, mas eu realmente acredito que essa 5ª que hoje nós iniciamos é a pior de ser digerida pela Igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque aqui nós vamos lidar com 2 realidades plenas. A primeira é que, para o bem da igreja, nós estamos diante de uma salvação eterna. Isso é bom. Nós, como Igreja de Cristo, somos também agraciados por vermos a bondade de Deus. Mas a segunda verdade dessa porção das Escrituras fala sobre um Deus que derrama a sua cólera sobre o mundo indigno. Um mundo que não só rejeita a Deus, mas que ataca a Deus, que se levanta contra a Deus, que se opõe a tudo que vem de Deus e que rejeita a Deus tão veementemente que não há outra alternativa a não ser que a ira de Deus seja lançada sobre eles. E infelizmente, para nós vamos obviamente pensar sobre aqueles que
continuamente ao nosso redor têm rejeitado a voz de Cristo. E por rejeitarem a voz de Cristo, terão de enfrentar também estes flagelos que serão narrados, especialmente no capítulo 16. Esse texto, porém, ele não está isolado dentro da realidade das Escrituras. Aqui nós vamos ver uma grande coincidência acontecendo, especialmente com o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, nos capítulos 15 e 16, ele é narrado, ele é chamado à tona várias e várias vezes. Os flagelos, que a gente talvez veja só na semana que vem, eles se parecem muito com as pragas do Egito, as 10 pragas. Aqui o mar, ele evidencia também o povo de Israel atravessando o mar aos pés enxutos. As narrativas, elas vão apontando para detalhes que encontramos no livro de Êxodo, e na medida que a gente for pensando nisso, você vai ver que existe sempre uma certa necessidade de voltarmos a Êxodo para podermos verdadeiramente interpretar Apocalipse. Isso também já disse muitas vezes, né? O livro de Apocalipse não é uma invenção tola, é na realidade um conglomerado de cumprimento profético. Aquilo que aconteceu em Moisés agora se cumpre nas Escrituras mediante a ação de Cristo no mundo em que nós vivemos. Mas, olhando mais diretamente ao texto, João agora é levado a ver um grande sinal, um grande e admirável sinal, é o que ele diz. Ele vê 7 anjos, tendo nas suas mãos os 7 últimos flagelos, e eles, dentro desses flagelos, possuíam a cólera de Deus. Observe que aqui nós estamos diante de algo que necessariamente não pode estar se tratando da igreja de Cristo. Porque para nós que somos servos de Cristo, que reconhecemos as Escrituras e entendemos o que Deus já disse nas Escrituras, nós sabemos que a cólera de Deus, a ira de Deus, ela não pode mais ser direcionada ao povo de Deus. Por quê? Porque ela já foi toda lançada sobre Cristo Jesus, que é o que padeceu em nosso lugar. Se a ira de Deus, que era devida a nós, que deveria ter sido direcionada a nós, foi lançada sobre Cristo, essa cólera de Deus que aqui será narrada, ela não está tratando da igreja de Cristo Jesus. Ela não pode mais ser direcionada sobre nós. Então, quando estamos tratando aqui da cólera, da ira de Deus, a igreja, ela não pode temer se ela crê que Cristo Jesus verdadeiramente venceu em nosso lugar. Ou ele venceu e toda a ira de Deus foi paga e agora somos chamados de filhos de Deus, ou ainda há algo a ser pago e a gente está numa péssima situação porque não temos condição de oferecer um sacrifício capaz o suficiente para sanar a ira de Deus sobre nós. Mas a continuação disso volta os olhos para o povo de Deus. Apesar da cólera de Deus não ser direcionada ao povo de Deus, João primeiro vê o povo de Deus. Ele vê um mar de vidro mesclado com fogo, e então ele vê os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando um cântico de Moisés e um cântico do Cordeiro. O que é esta visão? Observe bem, João está vendo 7 anjos que vêm com a cólera de Deus. Imediatamente, a igreja do Novo Testamento, a igreja do primeiro século, ela vai pensar, pronto, a cólera de Deus está vindo, ela vai vir nos destruir, não é verdade? Não. João então fala, pois a primeira parte da visão eu vi um grande mar de vidro. O mar, obviamente, aponta ali para o mar que Moisés atravessou com os judeus aos pés enxutos. Naquela situação, eles fugiram dos egípcios, que estavam do outro lado, com suas carroças, seus cavaleiros, prontos a destruí-los, que escravizaram o povo de Deus por tanto tempo. Eles eram os perseguidores da igreja, eles eram aqueles que impuseram grandes e maus atos contra o povo de Deus, os
abusaram e exploraram durante centenas de anos, e agora o Senhor estava os libertando das mãos deles. Então, agora, esse outro povo, que é muito maior do que o povo judeu, ele é visto sobre o mar. Mas esse mar, ele é um mar diferente, porque ele é feito de vidro. E aqui a gente tem que entender que a ideia de um mar cristalizado não tem a intenção de mostrar um mar límpido apenas, ou alguma coisa assim, mas é um mar que não pode surtir efeitos. Eu não sei se você já foi numa tempestade em alto mar, mas a tempestade no mar, ela pode ser uma coisa horrorosa. Em algumas tempestades no mar, as ondas elas podem chegar a 50, 60 metros de altura. Dependendo do vento, da força da tempestade, o oceano ele se torna talvez um dos locais mais implacáveis da Terra. Agora, um mar de vidro, ele não passa por essas intempéries. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir tempestades. Ele simplesmente permanecerá igual, porque não tem como ter onda no mar de vidro, não tem como afundar no mar de vidro, não tem perigos diante de um mar como esse. A ideia é de segurança. Eles estão em cima desse mar de vidro, que apesar de ser mesclado com fogo, ele não pode causar nenhum dano àqueles que estão ali acima desse mar de vidro. O fogo, em Apocalipse, ele sempre é usado no sentido de purificação de pecados. O fogo sempre, em Apocalipse, ele vai trazer essa conotação. O mar de vidro é mesclado com fogo. A ideia, então, é de um local que foi purificado ou santificado e que ali poderiam ter paz, porque não passariam mais por nenhum tipo de provação. E então João vê que nesse mar de vidro estão quem? Aqueles que venceram a besta. Mais uma vez, a gente está falando de uma linguagem apocalíptica aqui. Os que não usaram a imagem e o número do seu nome. Então estamos falando dos vencedores das perseguições. Estamos falando sobre aqueles que, mediante a um mundo que tenta corromper o cristão, eles permaneceram em Cristo Jesus. Estamos falando daqueles que, quando forçados a abandonar o Evangelho, ou por meio de perseguição, ou ameaça de morte, ou fome, ou perigos, ou ameaças, eles permaneceram firmes em Cristo Jesus. Estamos falando daqueles, quando fala da marca do seu nome, a marca da besta, estamos falando sobre aqueles que, ao invés de reproduzir tudo aquilo que Satanás tenta reproduzir na sociedade, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Aqueles que, diante de realidades como incentivo a múltiplos relacionamentos, eles disserem: não, o Senhor me chamou a ter uma vida santa, um homem, uma mulher, um casamento. Aqueles que foram chamados a permanecer fiéis quando são chamados, por exemplo, a cometer graves pecados, a roubar, a matar, eles disseram: não, permaneceremos fiéis às leis de Deus, permaneceremos fiéis ao Senhor. Estamos falando dos aprovados aqui, não pelos seus próprios talentos, sabemos disso por meio do apóstolo Paulo, obviamente, mas pela graça de Cristo sobre eles, eles são aprovados. E agora, esses que são os vencedores da besta, os vencedores do número da besta, os vencedores da imagem da besta, eles se colocam sobre esse mar e olhe, eles recebem harpas em suas mãos. Essas harpas, elas não pertencem a eles. Apocalipse é muito claro quando ele quer falar a respeito de possessões, quando falamos do futuro da igreja, o futuro da eternidade. Tudo pertence a Deus. Essas harpas não são deles, essas harpas são de Deus. Elas foram dadas a esse povo para que eles pudessem entoar uma canção, mas tudo pertence a Ele, porque no fim, tudo é dele e só dele por toda a eternidade. Ele é o Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio e o fim, o governante sobre tudo e sobre todos. E então,
esses que agora têm essas harpas nas mãos, que venceram a besta, que venceram o número da besta, eles começam a cantar. Obviamente, nós não estamos diante aqui de flagelos, nós estamos diante de um povo resgatado, abençoado e protegido. E é por isso que eles começam a cantar uma canção. Essa canção não é tanto uma canção nova, porque ela começa a ser cantada por meio do Cântico de Moisés. Para ouvir o Cântico de Moisés, você vai ter que voltar lá atrás na sua escritura, lá em Êxodo, porque é lá em Êxodo que a gente vai ver Moisés entoando um cântico ao Senhor. Se a gente tivesse muito tempo, a gente poderia ler todo o Cântico de Moisés, que está lá no capítulo 15, mas a gente pode ler algumas partes desse cântico, para a gente lembrar um pouco do que Moisés cantou lá atrás. Ele começa a sua canção lá em Êxodo 15, falando assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os exércitos e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas com pedra. A sua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Pulemos para o versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força... pulei. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Vamos ler o último versículo agora, o 19. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto por meio do mar. Essa narrativa do Cântico de Moisés é uma narrativa de livramento. Escravos estavam sendo libertos dos seus opressores, aqueles opressores que eram infinitamente mais poderosos do que eles, que eram infinitamente mais, possuíam um poder infinitamente maior do que eles e podiam tragá-los da maneira como eles quisessem. Mas o Senhor, de forma gloriosa, os libertou. Ele abriu o mar para que o seu povo passasse. E quando os seus inimigos tentaram passar, ele fechou o mar sobre eles. Por que cantar um cântico de Moisés? E ao lado de um outro cântico, olha só, o cântico do Cordeiro. Qual é o cântico do Cordeiro? As palavras do cântico do Cordeiro, elas não são descritas perfeitamente nas Escrituras. Mas todo cântico que é feito ao Cordeiro em Apocalipse, ele traz uma característica: salvação, de retirada de um mundo perseguidor para um lugar onde nós encontramos paz em Cristo Jesus. Resgate é a ideia. O cântico do Cordeiro é um cântico de resgate, é um cântico em que o povo de Deus, ele vira para o seu Deus e ele diz: o Senhor nos tirou desse mundo, o Senhor nos tirou desse mundo que queria nos tragar, que queria nos perseguir, que queria nos matar, que queria destruir a nossa alma, que queria consumir os nossos corpos, que queria domar-nos e nos fazer viver como eles querem que a gente viva. O Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos resgatou, para que pudéssemos viver nova vida em Cristo Jesus. E quando olhamos a descrição do cântico que aqui está sendo entoado, é exatamente isso que encontramos.
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem está cantando isso, meus irmãos? São os vencedores da besta, da imagem da besta e aqueles que sofreram perseguições amargas no mundo que nós estamos vivendo. A gente tem que pensar nisso, interpretar isso corretamente. Hoje oramos pelos nigerianos que estão padecendo. Há décadas eles morrem sob os seus algozes. Esses que lá estão morrendo, aqui estão agora celebrando essa mesma canção. Vencedores que permaneceram em Cristo por causa da perseguição, eles ainda podem louvá-lo. E o louvor é esse, ouça as palavras deles. Imagine aqui Estevão, que foi apedrejado porque proclamou a verdade de Deus aos judeus. Pense em Tiago, que teve sua cabeça cortada porque permaneceu em Cristo Jesus. Pense nos homens do primeiro século, lançados a feras, que foram decapitados, queimados vivos, crucificados. Pense em todos aqueles mártires da igreja que até hoje têm sido levados ao martírio, e eles estão clamando a Deus e dizendo: são admiráveis os seus atos, Deus. As suas obras são louváveis. Como uma igreja que está martirizando, chorando, ela pode dizer isso? Veja, eles continuam dizendo: Todo-Poderoso é o Senhor, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Por que eles podem dizer isso? Aparentemente eles foram derrotados, não é verdade? Os seus corpos estão estendidos no mundo. A gente já falou sobre isso, sobre as duas testemunhas que refletem a igreja, quando elas são mortas, em alguns capítulos atrás de Apocalipse. O que acontece com o seu corpo? Satanás deixa-os estendidos para eles servirem de aio, né? Como quem dizendo, quem segue a esse Deus, é isso que acontece. Eles morreram, os seus corpos vão apodrecer no meio das ruas. É essa a verdade? Para a igreja de Cristo, não. Porque aqui estamos vendo o povo de Deus que padeceu nessa vida cantar ao Senhor uma canção dizendo: justos e verdadeiros são todos os seus caminhos. Parecia que a gente estava perdendo, mas quando abrimos os nossos olhos, o Senhor nos colocou sobre esse mar de vidro. Aqui não tem mais intempéries sobre nós. Os flagelos que serão descritos na imagem seguinte de Apocalipse 16 não serão lançados contra esses, não. Eles estão protegidos, eles agora estão nas mãos do seu Senhor. Não há mais medo, não há mais pavor, não há mais angústia, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais fome. Os inimigos da nossa alma, eles não podem mais tocá-los. Quem venceu afinal? Quando um crente é assassinado nesse mundo por causa da sua fé, quem venceu no final das contas? Foi Satanás? Foram os seus perseguidores? Foi a besta que se levanta do mar? É óbvio que não. Ele não aprende com as circunstâncias. Ele matou a Cristo e perdeu. E agora ele tenta matar a igreja e continua perdendo. Porque a verdade é que Cristo nos garante que somos mais que vencedores nele. Nada pode abalar a igreja de Cristo. E é por isso que essa igreja canta, essa igreja agora nos céus, ela entoa: Senhor, justos e verdadeiros são os seus caminhos. E ela continua cantando: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, Senhor? Parece que eles não conseguem entender o que está acontecendo na terra. Veja, essa visão está acontecendo nos céus. Os nossos olhos vão voltar para a terra no versículo 5. Aqui a igreja está no céu protegida e olhando para Deus, eles estão dizendo: como não temer esse Deus?
Como não reconhecer toda a glória nas suas mãos? E olhando desse Deus, eles dizem: Ele é santo. Todas as nações virão, elas adorarão diante de ti. Não tem como escapar dessa realidade. O nosso Deus é o único Senhor sobre toda a terra. Todo joelho se dobrará diante dele. Não há um perseguidor que um dia não se prostrará e reconhecerá que ele é rei. Não há ninguém no mundo que tenha poder que não será despedaçado diante da sua grandeza. A dúvida, ela só existe se você não conhece o seu Deus. Quem pode resisti-lo? Essa é a pergunta da igreja dos céus. Mas essa igreja termina com uma frase importante: porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Já cantamos isso tantas vezes, né? Essa é uma canção comum à igreja. Temos que pensar às vezes naquilo que nós cantamos. Você está disposto a cantar isso daqui? Os seus atos de justiça, Deus, se fizeram manifestos. Sabe o que é esse pequeno versículo, o que essa pequena frase está querendo apontar para onde? Ela está apontando para o que vem a seguir. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Quais são os atos de justiça de Deus? Nesse caso são 7. 7 flagelos. 7 flagelos que vêm para trazer juízo de Deus sobre os impenitentes. Um ato em que Deus vai agora punir aqueles que o rejeitaram, que perseguiram a igreja. A igreja, preste atenção, ela está louvando a Deus, ela está reconhecendo que os atos de Deus se tornaram manifestos, mas eles estão reconhecendo isso como algo bom. Eles não estão olhando para o juízo de Deus falando assim, como a gente falou, né? Olha o Deus mau, se Deus é bom, como pode haver fome no mundo? A igreja está olhando para a justiça de Deus e dizendo: plena é a justiça de Deus e ela tem de ser feita. A justiça de Deus, ela não pode ser cerceada de um Deus justo. A justiça de Deus faz parte do caráter de Deus. E sem a justiça de Deus, a gente realmente veria o mal permanecer como vitorioso. Se Deus não se levantar para ser juiz da terra, aí sim o mal venceu. Porque aqui, lembre-se do que nós estamos falando aqui. A gente está falando aqui de um ambiente onde a igreja, ao longo dos séculos, é morta e perseguida pelos seus perseguidores. Ela está padecendo nas mãos deles. E o que a igreja chora e clama em Apocalipse é isso. A gente viu a igreja clamando: Deus, até quando o Senhor vai aturar esses que perseguem a sua igreja? Até quando você vai permitir que eles nos matem? Até quando, Deus, o Senhor vai ter paciência para exercer a sua justiça? Até quando? É uma pergunta que precisa ser respondida. Porque se Deus não responder à perseguição ao seu nome, à sua grandeza, à sua igreja, a gente pode dizer que Deus é só um Deus de amor, mas na falta da justiça, Ele não é plenamente Deus. Ele estaria sendo incapaz de exercer parte do seu próprio ser, que é o seu juízo, um Deus de amor e um Deus de justiça. E então os olhos de João, eles se voltam para a terra, e aqui a gente vai entender melhor tudo isso. Quando ele abre os olhos, ele agora está na terra e ele está olhando para o alto. Antes ele estava lá no mar de vidro, com o povo de Deus, e agora ele está na terra, olhando para o alto, e ele vê nos céus um santuário sendo aberto. Aqui mais uma vez Êxodo está sendo descrito, que o tabernáculo lá nos capítulos 20, 25 de Êxodo, ele é construído para mostrar onde é o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus,
no lugar onde Deus vive. A linguagem aqui, ela é uma linguagem que está atrelada à linguagem de Moisés, em Êxodo. Só que lá em Êxodo, quando a gente fala do tabernáculo e quando a gente fala do testemunho, a gente está falando de um lugar específico dentro do tabernáculo. Lá dentro do Santo dos Santos, o Senhor mandou colocar algo dentro do Santo dos Santos. Você talvez não se lembre da Arca da Aliança. A arca, ela foi tomada pelos sacerdotes, ela foi levada para dentro do Santo dos Santos. E dentro dessa arca, o Senhor mandou colocar lá dentro o que lá em Êxodo ele chamou de testemunho, que seria também a sua lei, seria aquilo que o Senhor descreve como a sua verdade. Aqui agora, essa mesma verdade, ela é aberta. A arca, a ideia é que ela está sendo aberta aqui. E na abertura da arca, na abertura desse testemunho, na abertura daquilo que é descrito como o santuário de Deus, que agora vai ser exposto para toda a humanidade. Lembre-se, o santuário ele foi aberto pelo rasgar do véu. Mas no rasgar do véu, lá quando a gente vê a descrição dos evangelhos, quando o véu se rasga, a ideia é que o crente tem acesso a Deus. Mas os evangelhos não narram o que acontece com os ímpios, quando agora eles também têm acesso a Deus. A gente, para a igreja, quando o véu se rasga, significa que nós temos paz com Ele, não é verdade? Mas e quanto ao injusto? E quanto àquele que rejeita a voz de Deus? Quando o véu se rasga e a presença de Deus é exposta, o que acontecerá? Essa é a pergunta que aqui está sendo respondida. João então vê 7 anjos que tinham 7 flagelos que saíram do santuário. Esses anjos, eles tinham roupas de linho puro e resplandecente, e nas suas cintas, eles tinham cintas de ouro. Eles então ouvem um daqueles que é um dos 4 seres viventes, que dá a esses 7 anjos essas taças de ouro. E nessas taças de ouro, elas contêm um líquido, que é chamado aqui da cólera do Deus que vive pelos séculos dos séculos. A descrição é literalmente pavorosa. Não tem como a gente olhar para isso e ficar tranquilo. A gente só fica tranquilo porque a gente sabe que a gente vai estar lá na primeira parte desse texto. A gente está no mar de vidro. Essa cólera não é para nós, mas a cólera ainda existe. Esses 7 anjos, então, eles se aproximam na sua pureza, eles se aproximam para exercer juízo. Eles têm em suas mãos, eles recebem em suas mãos 7 taças, cada um uma taça, e dentro dessas taças há ira. Cólera significa ira, porque o Senhor finalmente está dizendo: a minha paciência acabou, eu depositei a minha ira, enquanto eu pude, enquanto a taça aguentava, o Senhor foi colocando a sua ira dentro daquela taça, mas chegou agora o momento de esvaziar as taças. O Senhor, Ele não olhará para a perseguição do seu povo, para a perseguição da igreja, para a destruição da pureza, para a destruição da moral, para a destruição do que Ele fez e do que Ele criou, para sempre suportando esse mal, não. Em algum momento o Senhor virá para exercer justiça. E esse momento é importante para o mundo que nós vivemos, porque é só quando o Senhor exercer justiça que o mundo vai reconhecer o mal que ele tem causado por rejeitar a divindade que veio para restaurar todas as coisas. E a descrição continua num santuário que agora se enche de fumaça. Ele se enche de fumaça que procede da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia penetrar mais no santuário enquanto não cumprisse os 7 flagelos.
A gente não vai ver os flagelos hoje mesmo, não. Senão eu vou segurar vocês aqui até umas 8h30, mais ou menos. Não vai dar tão certo assim. Mas a ideia que está sendo descrita aqui, ela tem que ser entendida. O santuário agora, ele se enche de fumaça, é a descrição de um lugar impenetrável. Quando a fumaça de Deus, ela enchia um lugar, é só porque Ele só que pode acessar. E a descrição, ela diz claramente isso, mas ninguém podia entrar. Por que ninguém podia entrar? Porque agora chegou o momento em que não há mais escolha para aqueles que estão vivendo na terra. A descrição, então, é uma descrição plena e clara do último juízo de Deus. Quando a gente converte-se ao Senhor Jesus, nós adentramos o santuário de Deus. Essa é a ideia que a Escritura ela diz. Nós estamos presos nos nossos pecados, estamos fora da presença de Deus. Quando Ele nos chama, quando Ele nos convence, quando Ele nos atrai para Ele, Ele nos chama ao arrependimento e à fé, e nós assim fazemos, nós adentramos então esse santuário, esse lugar que antes não era acessível ao povo comum, agora se torna acessível porque Cristo nos leva para dentro desse santuário. É um lugar que só pode ser acessado mediante a ação de Cristo Jesus. Quando o seu santuário é fechado, quando o Senhor fecha as portas e ninguém mais pode entrar no santuário, isso significa que o juízo chegou a tal ponto que agora, por mais que venham os flagelos, por mais que venham os sinais, os homens não poderão mais se arrepender. Acabou-se o tempo de arrependimento. Acabou-se o tempo de voltar atrás, de mudança de vida. E esse é um dos momentos cruciais que nós temos que entender, porque aparentemente, como a gente se apega muito no mundo que a gente vive, como a gente gosta de acreditar mais naqueles que os nossos olhos podem ver, que as nossas mãos podem tocar, que a gente pode controlar, a gente acredita que isso aqui é tudo, que isso aqui é o que realmente importa, que isso aqui é o que vai realmente gerir o futuro e a gente está em controle de todas as coisas. Quantas vezes eu não vi já pessoas dizendo, não, eu ainda tenho muito tempo de vida, eu vou deixar para me arrepender depois. Quantas pessoas viciadas em drogas, por exemplo, eu já conversei e falando para elas, eu estou assim, olha, seu tempo pode estar acabando. E ela pensa que realmente está no controle da vida dela, dizendo, não, eu quero viver isso aqui mais um tempo. É bom demais o que eu estou vivendo. Eu não preciso de Cristo agora não. Quando eu estiver perto de morrer, quando eu ver que vou para morrer, aí eu quero Ele. Aí eu me volto para Ele. Como se a gente controlasse o tempo. Como a gente controlasse a vida. Como se a gente controlasse o futuro. O que acontece aqui é que fecha-se as portas de tal maneira que os homens não podem mais se converter. É o mesmo momento que está sendo descrito quando as testemunhas, elas morrem lá atrás e não há mais ninguém que fale. Se não tem mais ninguém que prega o evangelho, como alguém pode ser salvo? Se não há mais ninguém que fale a verdade de Deus, é possível que alguém se converta? Quando as testemunhas se calarem, naquela narrativa anterior de Apocalipse, não tem mais jeito de ninguém se voltar a Deus. E a descrição aqui é a mesma. O Senhor sela o santuário, e quem ficou fora do santuário só verá a ira de Deus. Por que eles verão a ira de Deus, meus irmãos? Porque é justo que eles padeçam por causa dos seus pecados. Voltemos à canção da igreja. Porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos.
Isso é uma adoração. A igreja adora a Deus por causa da sua justiça. É curioso, e aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque por algum motivo a igreja foi ensinada a não amar a justiça de Deus. Eu não sei exatamente onde, na narrativa da igreja, onde que os teólogos começaram a perder a cabeça, que parece que a gente começou a ouvir mais o mundo do que ouvir a palavra de Deus. E a gente começou a ver a justiça de Deus como algo ruim. A gente começou a ver o inferno como algo péssimo, que a gente não pode falar, que a gente não quer mais pregar, que a gente não quer nem acreditar, se possível. Que muitos cristãos gostariam que fosse até uma ideia vazia, que na realidade é uma alegoria, algo que não existe. É normal encontrarmos cristãos assim, que não amam a justiça de Deus, que acham que Deus realmente, por exercer justiça, talvez ele seja um Deus mau. Olhe como é sutil. Talvez ele esteja fazendo mal. Não é que eu estou falando isso, mas é que não parece algo bom, não é verdade? Muitos dirão. Claro que não. A justiça de Deus é essencial à natureza da criação. Deus não pode ser Deus se ele não exercer a sua justiça. E o povo de Deus não pode aceitar a ideia de que Cristo pagou a justiça em nosso lugar, mas aqueles que são os perseguidores de Cristo, eles não receberão a devida justiça que a eles é merecida. Onde fomos convencidos de que os impenitentes, de que os adúlteros, de que aqueles que matam, daqueles que não se arrependem dos seus pecados, daqueles que são vis, impiedosos, que matam o pobre, que matam a viúva, que corrompem a sociedade, que eles podem passar ilesos. Como podemos, em juízo, aceitar que eles não devem pagar o preço dos seus pecados, se Cristo morreu pelos nossos pecados? Cristo morreu por pecados. E porque ele morreu por pecados, o homem, ou ele se arrepende e bota a sua fé em Cristo, ou ele deve lidar com o fato de que ele verá um Deus justo. A justiça de Deus é essencial à criação. Nós estamos destruindo o que ele fez. Nós estamos destruindo tudo o que ele fez. Como podemos passar ilesos? Ou colocamos as nossas bases, os nossos fundamentos em Cristo, ou reconhecemos que somos carentes dele, que precisamos dele, que ele é o único resgatador, que pode nos livrar dos flagelos que virão. Ou temos que entender que estamos dispostos a enfrentá-lo cara a cara. E se você quiser enfrentá-lo, eu só posso dizer o que os santos aqui entoaram. Quem pode enfrentá-lo? Quem não vai temer esse Deus? Quem não glorificará o seu nome? Quem é você perto do Deus santo, justo e verdadeiro? Você não é ninguém. A pretensão do homem o leva à justiça. A arrogância do homem o leva à morte. Os desejos do coração do homem o levam a pecar cada vez mais e mais e mais, a destruir a si mesmo e, se possível, destruir tudo o que existe. Nós não podemos passar ilesos. É por isso, meus irmãos, que existe algo nas Escrituras que se chama de santificação. Santificação. Meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus, você não foi chamado para viver na iniquidade. Esse não pode ser a sua realidade. Cristo não morreu por você, para você achar que está tudo bem, continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser.
Ele não entregou a sua vida por você, para você fazer o que você quiser do seu tempo, do seu dinheiro, do seu corpo. Não, Ele não te deu esse direito. Ele te comprou para você ser dele. E agora você pertence a Ele. Mate as suas vaidades. Mate os seus desejos. Você é dele, viva para Ele. Nós precisamos acordar para o mundo que a gente vive. Satanás está aí, querendo te destruir, querendo te devorar. E você está brincando com ele, achando que está tudo bem, andar do lado dele. Se você escolhe andar com Satanás, meu irmão, por que você acha que Cristo vai te livrar? Não haja como um louco, isso é loucura. O pecado trouxe a morte do seu Redentor, e aqueles que rejeitam a Cristo, eles enfrentarão a própria morte. Se você não está com Cristo, você está diante de um Deus irado, você está diante de um Deus que vai cobrar todas as suas iniquidades. Isso faz parte do equilíbrio que Ele traz à sua criação. Ele não vai te livrar disso, não. No final haverão alguns que serão libertos por meio de Cristo, e haverão alguns que enfrentarão a sua ira. Você tem dois caminhos a seguir. Cristo, mais uma vez, está te chamando ao arrependimento. Mais uma vez, Cristo está te dando uma chance de você viver uma vida digna na presença dEle. Se você é um crente frágil, um crente fraco, mais uma vez Deus está te chamando a viver uma vida reta e justa. Ele não te chamou para viver com seus pecados sendo massageados dia a dia na sua vida, não. Ele não te chamou para isso, Ele não morreu por isso. Ele quer que você viva seriamente na presença dEle. Ele quer ter um relacionamento sério com você. Ele quer que você o busque, que você o conheça, que você ande ao lado dEle, que você fale com Ele em oração. Isso não é para amanhã, isso não é para a semana que vem, isso não é para quando você tiver tempo, isso é para ontem, é para hoje, é agora. Quando a gente vai começar a levar a sério as coisas sérias? Só quando os céus se abrirem, a gente vê o tabernáculo de Deus se abrindo? Não é possível que a gente vai esperar o último minuto. Pode ser que não tenha mais tempo. É curioso pensar lá na frente, o Senhor no versículo 15, no versículo 16 vai falar que Ele vem como um ladrão. Não chegamos lá ainda, mas a descrição já é útil ao nosso pensamento. Você não sabe quando Ele vai chegar. Mas quando Ele chegar, Ele quer encontrar servos fiéis. É isso que Ele diz lá no versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e que não veja a sua vergonha. Meu irmão, olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Você hoje tem vestido as vestes que Cristo Jesus te deu. Como estão as suas vestes diante de um Deus santo? Você tem sido alguém que busca a presença dEle? Ou as suas vestes estão todas manchadas e sujas? Porque você ama mais nesse mundo do que o mundo de Deus. A guerra foi declarada. Você pode fechar seus olhos e dizer que não faz parte delas, ou você simplesmente pode reconhecer que você faz parte dessa batalha. As nossas crianças cantam uma canção importante. Eu sou um soldadinho de Jesus, né? Nós somos soldados. Nossas armas não são espadas, não são armas de fogo. A gente não precisa de escudos de batalha.
As nossas armas, elas são tudo o que Cristo nos deu. E a gente só precisa se apresentar como um sacrifício agradável ao Senhor. Que você seja convidado mais uma vez a viver essa reta, justa e viva servidão ao seu Senhor. Para que o que vem por aí, no capítulo 16, não seja o que está destinado a você e a sua casa. Vamos orar, feche seus olhos. Falemos com o Senhor mais uma vez.